Operando Deus, quem impedirá, né? Meus irmãos, a palavra do Senhor foi lida. Aqui está falando sobre, em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 38, o milagre de Jonas. Se nós entender aqui, meus irmãos, que o milagre acontecesse na vida de Jonas, através da pregação dele, ele teve que passar primeiro pelo processo. Primeiro Deus manda Jonas fazer algo, mas Jonas quis fazer aquilo que era a vontade dele. E a vontade dele mostrou que ele conheceu o inferno. Ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Então ele tem que passar por esse processo para depois acontecer o milagre. E a palavra do Senhor vem dizendo, meus irmãos, Jesus falando que os escribas fariseus tomaram a palavra dizendo para eles que eles queriam ver um sinal. Muitas pessoas querem ver um sinal, mas não querem passar pelo processo. O que é sinal? Quer ver um milagre. Eu quero um milagre, mas não quero passar pelo processo. E Jonas passou pelo processo por quê? Desobediência. Ele desobedeceu a Deus. Deus está falando, Jonas, te livra. Jonas vai para trás. Deus manda ele para a direita, ele vai para a esquerda. Aí o que acontece? Deus permitiu o quê? Ele conheceu o inferno. Meus irmãos, se nós for olhar pela ciência, homem nenhum consegue permanecer dentro da barriga de um peixe 3 dias, 3 noites. Mas Deus deu ele a vida lá dentro para entender, para ele conhecer o inferno. Porque ali é o verdadeiro inferno. Imagina quantas coisas. Se o peixe conseguir engolir inteiro, imagina quantas coisas tinha na barriga daquele peixe. Imagina quantas sujeiras. E eu no meio da sujeira. Mas por quê? Deus manda de um lado e vai para o outro. Então nós temos que entender que a Bíblia faz uma comparação de Jonas aqui com Jesus. Presta atenção para vocês verem. Aqui fala que eles queriam um sinal. Mas ele respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. O sinal que Deus falou que ia dar para aquele povo que era adúltero e era má, o sinal que ia dar para ele é o quê? Eles conheceram o inferno. Porque quem não, infelizmente, quem não confessa seus pecados, quem não arrepende, não tem salvação. Ia conhecer o quê? Jonas falou que conheceu o inferno na barriga da baleia. Então aqui ele fala que o sinal que ele ia dar para aquele povo adúltero, o povo, geração má e adulta, pega um sinal, porém não se lhe dará outro sinal. Não teria nenhum outro sinal do seu do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também estará o Filho do Homem. Que compara os 3 dias que Jonas ficou lá dentro do ventre da baleia, eles fazem a comparação aqui, também estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Porque Jesus, no 3º dia, ele ressuscitou. Ele estava no seio da terra, porque ele veio como carne, ele veio como homem, para morrer por mim e por você. Aqui fez uma comparação com o próprio Filho do Homem, que era Jesus. Esses 3 dias que ele ressuscitou, ele conheceu a morte. Mas depois que ele ressuscitou, ele foi para o lugar dele de honra. Ele foi para o lugar esperado dele do lado do Pai. Então, meus irmãos, nós temos que entender a morte para aquele que está em Cristo. Paulo disse que morrer em Cristo é louco, porque nós sabemos para onde ir. Agora, o pior é aqueles que morrem não sabem para onde ir. Quando você morre, sabe assim, não, eu vou morrer, mas eu sei que eu vou ressuscitar, como Jesus ressuscitou. Que ele disse que aquele que estiver com ele, da mesma forma que ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele. Glória a Deus. E a palavra do Senhor vem dizendo aqui, meus irmãos, os ninivitas ressurgirão no juízo
com essa geração e condenarão. Aqui está falando que os ninivitas iam ressurgir, eles iam aparecer com essa geração má e adulta e condenar ela. Por quê? Porque eles tinham se convertido. O povo de Nínive converteu todo mundo. Então, quando fala que eles iam condenar, é porque eles iam pregar a palavra do arrependimento. Porque assim que a palavra ir e fazer discípulos. Jonas foi lá, uma palavra, pregou a palavra, não que ele queria, mas que Deus mandou. A Bíblia fala que mais de 120 mil pessoas se converteram com uma pregação. Então, meus irmãos, nunca para de pregar. A semente tem que ser plantada. Antigamente o povo se convertia mais fácil, não tinha redes sociais, o pessoal dava mais ouvido, hoje não dá, mas continua pregando. Tem que plantar essa semente, porque a colheita, quem dá ela é Deus. E a Bíblia fala aqui que porque se arrependeram com a pregação de Jonas, então eles poderiam julgar a palavra. Quando fala aqui que os ninivitas surgirão no juízo, com essa geração e a condenarão, mas aqui está falando que eles condenam o quê? Eles pregam a palavra. A palavra é o próprio julgamento. O maior julgamento nosso é a palavra. A palavra nos julga, nosso erro, nossas falhas. A Bíblia, ela fala conosco. Nós podemos ler o livro inteiro, mas a Bíblia não, ela nos lê. Quando nós achamos que estamos lendo, não, ela nos lê. Porque a palavra é a revelação do Espírito Santo. Porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E esse que está aqui, quem é mais do que Jonas? É Deus mostrando para nós que não existe um maior que o outro. Sempre tem da forma que Deus quer. Aqui está falando que Jonas, com uma palavra, pregou 121 homens se arrependeram. Mas aqui a Bíblia está falando, mas veio um que é mais que Jonas, a rainha do sul. Então, meus irmãos, a rainha do sul se levantará no dia do juízo, com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Então, Jonas pregou, mas ela veio para ouvir. E a Bíblia fala que o sábio é aquele que ouve. E a Bíblia fala que não houve um nessa terra mais sábio que Salomão. Mas a Bíblia fala que ela veio do sul. Para quê? Para ouvir a sabedoria de Salomão. Se Salomão foi um dos homens mais sábios sobre essa terra, por que Deus aqui fala que ela era mais que Jonas? Porque ela não veio para falar, não veio para explicar, ela era rainha, mas ela veio para ouvir, ela veio para aprender. E a melhor coisa que tem, meus irmãos, é aprender. Porque para nós ensinar algo, nós temos primeiro aprender. E a Bíblia fala que a rainha do sul se levantará no dia do juízo. Vai se levantar, mas não fala que levantou ainda. E essa geração a condenará, porque ela veio dos confins da terra. Quando fala dos confins, ela veio dos 4 cantos. Ela veio andando em todos os cantos da terra para ouvir. Não fala que ela veio para falar. Ela não veio para pregar, não. Ela veio para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Ali mostrou que ela era até mais do que Salomão. Porque Salomão, ele queria mostrar a sabedoria que ele tinha. E ela não, ela veio para aprender. Se nós for entender Eliseu, ele aprendeu com Elias. E no final, o que aconteceu? Elias era usado, mas ele foi usado 2 vezes mais. Ele acreditou tanto na unção que Deus tinha na vida de Elias, ele acreditou que ele disse: me dê a porção dobrada do teu Espírito. Ele falou assim, ó, eu quero o Espírito de Deus na sua vida. Ele sabia, já tinha certeza que o Espírito que estava na vida de Elias era de Deus. Ele não tinha dúvida. Então a Bíblia fala que se nós não duvidar no nosso coração, tudo que nós pedimos no nome dele, crendo, ele fará. Se tiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo. Lá não tem entre parentes, não, tudo o que quiser, e vos será feito. E nisto o meu Pai que está no céu será glorificado. Não está na terra, não, está no céu.
É Jesus deixou isso para mim e para vocês. E nisso, ele fala, e nisso, o meu Pai, que está no céu, será glorificado. É para nós entender, eu peço, ele faz, mas a glória é dele, ele que será glorificado. Que toda honra e toda glória seja dada a ele. E meus irmãos, aí a Bíblia continua dizendo para nós aqui, e quando o espírito imundo tem saído do homem, ainda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontrará, então diz, voltarei para a minha casa, onde saí, e voltando acha-o desocupado, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrará e habitará ali. E são os últimos atos desse homem, piores do que o primeiro. Assim acontecerá também a essa geração. Aqui a Bíblia está levando nós na mesma parábola sobre uma pessoa que aceita Jesus, batiza e depois para de seguir. Isso aqui não é para botar medo em ninguém, não. Isso aqui é para você observar. Você conhece muitas pessoas no meio da rua. Olha uma pessoa que você via que estava na presença do Senhor e afastou. Observa a situação dela, não precisa você falar nada. Você vai ver que o estado dela é pior do que estava antes. Porque a Bíblia fala que o espírito que estava ali naquela pessoa, quando ela aceitou Jesus, ele tem que sair. Em nome de Jesus. Porque o Espírito de Deus, ele é maior do que tudo. Aí ele sai no nome de Jesus. Porque essa pessoa que ela confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aí a Bíblia fala que esse Espírito ele fica rodeando. Porque o diabo ele não morre não, ele só muda de corpo. Ele fica rodando, querendo achar alguém, um corpo para entrar. E quando ele não acha, o que ele faz? Vou voltar para minha casa. Se ele voltar, ele achar a casa vazia, não tiver espaço, né? Ali não tem a presença de Deus, porque tem pessoas que batizam, aceitam Jesus e param. Não lê Bíblia, não ora, está vazio. Aí a Bíblia fala que ele volta e traz 7 piores que ele. E a situação deste homem fica precária. Quando fala do homem, da mulher também. Fica pior do que antes. Então, meus irmãos, está doendo? Macho. Porque no mundo também dói. No mundo somente a dor, a diferença é que nós não vemos. Só que as pessoas hoje, meus irmãos, mas porque as pessoas lá fora, ninguém julga, não vai julgar não, porque o mundo já é no maligno. Satanás não vai julgar ele não. O diabo não vai julgar o outro. Ele quer que você se afunda cada vez mais. Mas aqui a Bíblia fala que Jesus fala que se nós julgar nós mesmos, não seríamos julgados como o mundo. O mundo é julgado porque eles não reconhecem o erro, eles não assumem o seu erro. Mas nós, quando nós confessamos nosso erro para Cristo, Ele é fiel para nos perdoar. E aqui, meus irmãos, essa pequena parábola aqui, a partir do versículo 46, a família de Jesus. Às vezes nós, quando vemos a presença do Senhor, ficamos muito preocupados. Porque meu filho não veio para a igreja. É porque meu esposo não veio, porque minha esposa não veio. Eu não vou porque não sei quem. Olha o que a palavra do Senhor vem dizendo. A partir do versículo 46, a família de Jesus. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhes alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falará: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade
de meu Pai que está no céu. Este é meu irmão e minha irmã e mãe. A Bíblia fala que Jesus estava pregando para a multidão, mas não fala que os irmãos estavam com eles, nem a mãe, estava lá fora. Eles vieram para falar com ele. Era como se nós estivéssemos dentro do culto, pregando na hora do culto. Chega alguém na nossa família, nós temos que parar o culto aqui para ir lá para atender eles. A Bíblia não fala que há tempo para todas as coisas? Não é mais fácil ele se achegar, sentar, assistir o culto, depois do culto, esperar para conversar? Mas o inimigo, o que ele faz? Ele sempre prepara algo para dispensar, para tirar a nossa atenção, porque ele sabe. A Bíblia fala que o inimigo do homem será o quê? Da tua própria casa. O próprio Jesus disse que os profetas de casa não têm honra. Então o que ele ia fazer? Ele sabe que se nós ouvirmos essa palavra, nós vamos arrepender, nós vamos ser libertos. Ele não está conseguindo usar alguém lá de fora, vai usar alguém de casa. A Bíblia fala que aqui a mãe dele e os irmãos estavam lá fora, querendo falar com ele. Alguém falou com ele, seus irmãos, sua mãe está lá fora. E Jesus, como ele estava pregando, ele já usou isso como parábola. A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Porque nós temos que entender, da mesma forma que nós temos o pai carnal, tem o pai espiritual. Tem os irmãos na fé e os irmãos carnal. Nós temos que entender que Deus, Ele criou todas as coisas. Mas Ele nos mostrou que é para nós vigiar. Em tudo, vigiai, para depois começar a orar e jejuar. Às vezes nós preocupamos tanto de dobrar o joelho e orar, preocupamos tanto em ler a Bíblia, preocupamos tanto em jejuar e esquecendo do principal, a vigilância. Um segundo sem vigiar, meu irmão, o inimigo ele entra. Ele entra fazendo história. A vigilância é igual você está dirigindo. É uma piscada de olho. É perigoso de acontecer um acidente. Mas quando nós vigiamos, nós sabemos que Deus, Ele está ali do nosso lado. Porque nós estamos vigiando. Vigiar é o quê? É você prestar atenção em tudo. É você saber onde você pode estar, onde você não pode. É você saber o que você pode fazer, o que você não pode. É você saber quando a palavra do Senhor diz que teu olho te faz pecar, arranca. É você saber isso que eu estou olhando não agrada ao Senhor. É você saber que aquilo que você está ouvindo se agrada a Deus ou não. Nós temos que encher, meus irmãos, é da presença de Deus. Nós temos que encher é do Espírito Santo. Porque tudo aquilo que nós alimentamos, meus irmãos, tudo que nós alimentamos é aquilo que vai produzir fruto. Então o alimento que eu e você comemos é aquilo que vai digerir em nós. Quando Deus fala com Jeremias no ramo, para ele comer, está falando da palavra. Então nós temos que entender que quando nós comemos e engolimos essa palavra, aí entra onde o salmista diz, em tudo que der guardar, lá no provérbio vai guardar o coração. Quando o salmista diz para guardar a palavra na tábua no coração. Quando eu e você guarda, como o salmista diz, guardei a minha palavra na tábua do teu coração, para que eu não pequei contra ti. Aí quando você guarda essa palavra na tábua do teu coração, aí vai entrar lá em provérbios. Em tudo que você deve guardar, guarda o coração. Porque dele procede o que sai da minha boca. O que sai da minha boca tem que estar aqui, ó. Na palavra. É para corrigir, corrige na palavra. É para exaltar, exalta na palavra. É para pregar, prega na palavra. Porque essa palavra que vai ter um encontro com Deus. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então, meus irmãos, é aquele que obedece. Porque a palavra do Senhor diz que obedecer é melhor do que sacrificar.
Muitos têm sacrificado tanto. Eu já vi um ditado, não está na Bíblia não, mas todas as pessoas que têm muita facilidade de sacrificar, ela tem dificuldade de obedecer. As pessoas que têm muita facilidade de fazer sacrifício, ela não gosta de obedecer. Não é todo, a maioria. Tem gente que troca a obediência pelo sacrifício. Mas a obediência que nos traz salvação. O sacrifício, ele nos abre a visão, o entendimento. Porque no livro de Ageu, a palavra do Senhor vem dizendo assim: subi o monte, buscai lenha, edificai a minha casa, e dela me agradarei, e nela serei glorificado. Assim diz o Senhor. Então, quando nós subimos um monte, quando fala buscar lenha, é buscar a presença de Deus. Nós buscamos a lenha, mas nós sabemos que quem acende o fogo é Deus. Quando nós buscamos a lenha, o que é buscar a presença dele. Quando fala de monte, meus irmãos, é lugar alto, é sacrifício. Às vezes, vou fugir um pouquinho aqui daquilo que eu estou pregando para os irmãos entenderem. As pessoas estão assim: eu estou passando pelo vale do deserto, vai para o monte. Quem dera, meus irmãos, se vale do deserto fosse subir no monte para orar, ia ser muito bom. Imagina todos nós passando pelo deserto, subir para o monte para orar. Isso não é deserto, não. Isso aí é uma obrigação do nosso cristão. A Bíblia nos relata que Jesus, todas as tardes, ele subia para os montes das oliveiras para orar. Agora falar que Jesus estava no deserto, não. Ele subia para falar com o Pai. E toda vez que ele subia, ele descia, porque tinha milagre. Então quer dizer o quê? Ele subia para ter um encontro com Deus. E ele descia cheio de Deus para levar para o povo. Agora sabe o que é deserto? Quando fala de deserto, é lugar seco, é lugar que não tem água, sequidão. É lugar, meus irmãos, que você olha, não tem árvore, não tem sombra. Quando a Bíblia fala assim, quando Jesus batizou e o Espírito do Senhor levou ele para o deserto não é lá no monte, eu trazendo debaixo de uma árvore, não tem sombra não, tem grama não. Deserto é você olha assim, ó, é só aquelas poeiras, areia, é sequidão, você não vê água, você não vê sombra. E a Bíblia fala que ele foi para o deserto para ser tentado. Aí as pessoas, meus irmãos, está indo para o monte para falar com Deus, você está no deserto. Não, ali não é deserto. Ali é o lugar de você ter um encontro com o Pai. Ali é um lugar de intimidade. É lugar do Pai, você ouvir a voz do Pai e o Pai do Filho. Porque dentro do templo a Bíblia diz: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. As pessoas estão confundindo. Hoje eu estou passando por um vale no deserto. Você não sabe o que é vale deserto, não, meu. Vale deserto é você, a pessoa descobriu a enfermidade, o médico dizer assim, ó, não tem cura, dá um diagnóstico, fala, você tem tantos dias de vida. Isso é um deserto. Porque isso aí é algo que só Deus faz. Aí é a hora de você começar a falar com Deus. É a hora de você dizer: Deus, olhar para Ele e falar como Ezequias fez: lembra-te de mim. Mas aí, para que você fala assim, você tem que ter plantado algo lá atrás. Lá atrás você tem que ter servido Ele de corpo e alma e espírito. Lá atrás você tem que ter feito algo que, sim, que fosse agradável a Deus. Porque para Deus lembrar de Ezequias, meu irmão, é porque lá atrás, Ezequias, ele era um sacerdote. E ele ficava no templo, cuidando e zelando do templo do Senhor. Ezequias não olhou para o problema, ele não lamentou na hora que ele pegou o diagnóstico, na hora que ele pegou ali a profecia que Isaías disse para ele, para colocar a casa em ordem, que ele ia morrer. Ele nem debateu com Isaías, ele disse: Deus está falando, então eu tenho que falar não é com o homem, eu não tenho que debater com ele, eu tenho que falar com aquele que mandou a mensagem. Porque ele está aqui, ele é um mensageiro, mas a mensagem quem mandou foi o Pai. A Bíblia fala que Ezequias dobrou o joelho e prostrou diante da parede. Ele não queria que ninguém visse, ele virou.
colocou o rosto na parede. E a palavra do Senhor diz em Ezequiel, capítulo 8, versículo 8, que vai cavar na parede do outro lado da gente uma porta. E foi naquela parede que Deus abriu uma porta de escape para Ezequiel. A Bíblia relata, meus irmãos, que a única coisa que você lê falando, lembra-te de mim. Ele não fez uma oração prolongada. Ele não orou 1 hora, 2 horas. Ele fez igualzinho Elias lá no Monte Carmelo. Ele orou nem 30 segundos. A oração de Ezequias foi menor ainda que a de Elias. Ezequias só falou, lembra-te de mim. Elias ainda falou assim, eu sou o homem de Deus que desce a pouco do céu. Ele usou mais palavras. Ezequias não. Lembra-te de mim. Para que Deus lembre de mim e de você, nós temos que estar em oração frequente. Nós temos que estar com a leitura da palavra em dia. Nós temos que buscar Ele, jejuando, orando, clamando. Não somente dentro da igreja, mas também na nossa casa, onde nós estivermos. Porque Ele sim, Ele é o socorro presente no dia de angústia. Meus irmãos, quando nós entendemos que Deus é o nosso socorro presente no dia de angústia, nós não temos que temer o que está por vir, temer os levantes, as calúnias, a difamação, as mentiras, porque quem nos justifica é Deus. A Bíblia relata quando levanta um ungido de Deus, ele levanta outra altura. Nós temos que preocupar de buscar o Senhor, dizer como o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? Quando fala de montes, está falando de lugar alto. Então, quando você está ali abatido, triste, desanimado, quando está acontecendo algo na tua vida, você não tem que abaixar a tua cabeça e olhar para o chão, não. Você tem que levantar a tua cabeça e olhar para onde vem o seu socorro. O inimigo quer ver você prostrado, olhando para o chão, porque ele sabe que é de lá que ele quer te levar, mas Deus não. Deus quer te mostrar que o teu socorro não vem da terra, ela sim vem do céu. E quando o salmista vem dizendo para elevar os olhos para os montes, ele dizendo, levanta a tua cabeça, olha para o alto, porque é de lá que virá o teu socorro. Mas de lá onde? Ele diz, o meu socorro, eu não sei o seu, mas o meu vem. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Se o meu socorro vem do céu, do Senhor que fez o céu e a terra, então, meus irmãos, vão temer para quê? O socorro vai vir na hora dele, no momento dele. Glória a Deus. Na minha angústia eu clamei. Não foi o homem, é o Senhor. E ele me ouviu. Na minha angústia clamei o Senhor e Ele me ouviu. O Senhor livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? Ela não nos dá nada, nem nos acrescenta. A língua mentirosa que inventa mentira contra a nossa vida, mas ela não vai nos dar nada nem acrescentar nada. Porque envergonhado e confundido aqui é Satanás. Aqueles que levantam contra o ungido de Deus, eles mesmos se envergonharam. A Bíblia fala que o inimigo, meus irmãos, de Deuteronômio 28:7, ele vem pelo caminho 7, retorna no nome de Jesus. Então, se nós estamos com a nossa vida na palavra do Senhor, Deus vai fazer justiça por mim e por você. O salmista vem dizendo, ai de mim que peregrino em Mesé, e habito em tendas de Quedar. Fala, ai de mim, não tem proteção nenhuma, eu habito em tendas. Eles habitavam em tendas, não tinha nem casa. Mas ele sabia que o socorro dele veio do céu. Ele sabia que a proteção dele vem de Deus. Ele sabia que ele não esperava em homem, mas sim no Senhor. Porque muitos confiam em carro e cavalos, mas nós não fazemos menção no nome do Senhor. Nós temos que fazer a menção, é colocar ele em primeiro lugar. Ele diz,
a minha alma bastante tempo habitou com os que detestavam a paz. Pacífico sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra. Então ele era pacífico, ele estava falando, mas as pessoas já estavam em guerra somente de falar. Quantas vezes você tem falado no nome do Senhor para as pessoas, elas ficam furiosas, já ficam em guerra. Ah, mas eu já conheço, eu já passei, não sei o que. Conhece, mas não vive. O inimigo, ele conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas não quer o quê? Obedecer. E a Bíblia fala que a obediência ela quebra a maldição. Eu quero que vocês entendam nessa noite, nessa manhã de domingo. Deus, Ele é onisciente, onipresente, Ele está em todo lugar. Se você quer algo de Deus, meu irmão, permaneça. Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Tem que permanecer. A minha Bíblia, o tempo todo que eu leio, ela mostra que somente vai ser salvo, tem que permanecer até o fim. Não tem outra solução não, meu irmão. Pode batizar, pode falar em línguas, pode entregar profecia, pode ter aceitado Jesus, pode falar o que for, mas se não permanecer, não vai ser salvo. Porque Jesus fez uma promessa. Ele disse que aquele que permanecer até o fim, este eu vos vestirei de vestes brancas, de modo algum riscarei o teu nome no livro da vida, confessarei o teu nome diante do Pai e dos anjos. Então, meus irmãos, essa é a vontade de Deus. Deus, Ele quer que nós permanecemos. A Bíblia fala, meus irmãos, Jesus, Ele está batendo na nossa porta o tempo todo. Ele está esperando somente nós abrir a porta. Mas não é a porta de casa não, meu irmão, é a porta do coração. A porta da nossa casa é fácil de abrir. É muito fácil. Mas eu quero ver a porta do coração. Ele diz que Ele veio para todos. Mas nem todos o receberam. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, meu irmão. Não sei como você entrou aqui, minha irmã. Mas o Senhor, Ele está aqui. Ele está fazendo o impossível nessa manhã. Ele diz que o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o teu nome no livro da vida. É Ele que vai confessar o nosso nome diante do Pai e diante dos anjos. E quem tem ouvido, ouve o que o Espírito diz às igrejas. Tem que permanecer. Nós temos que entender que a promessa é para quem permanece. Pastor, mas eu sou cheio de falha, eu também sou, meu irmão. Pastor, mas eu já errei muito, eu também já. Deus não está querendo saber do seu passado. Ele quer saber o que você vai fazer de agora para frente. Deus não vive de passado, meu irmão. Deus quer saber o que nós vamos fazer daqui para frente. Pastor, mas se eu contar para o Senhor o que eu já fiz, meu irmão, conta para Jesus. Ele é fiel para perdoar. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor vem dizendo: se nós dissemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Então, quando nós achamos que nós não temos pecado, nós estamos mentindo para o nosso irmão, não estamos mentindo para nós mesmos. Porque a salvação é nós que precisamos dela. É nós reconhecer que nós falhamos sim, erramos no falar, no pensar, no agir. Porque é somente aquele que confessa alcança a misericórdia. Porque a palavra do Senhor vem dizendo que se nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então, se nós confessarmos, Ele é fiel para perdoar. Porque o mundo é injusto, o mundo nos condena, mas Ele não, Ele nos abraça. Ele nos chama de filhos. E se dissermos que não temos pecado, fazemos de mentiroso, e a sua palavra não está em nós.
Agora, quando nós confessamos, Glória. Ele perdoa, Ele nos purifica com o sangue dele, e a palavra dele permanece em mim e você. É essa que tem que permanecer a palavra, porque Ele é a palavra, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Para aqueles que creem, tem que crer, porque é muito fácil eu falar no nome de Jesus, difícil, mas não é impossível viver. E o melhor é quando nós aprendemos a viver o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho é eu olhar para algo e saber, eu posso, mas eu não vou fazer porque o Espírito de Deus habita em mim. Porque Paulo diz, tudo posso, mas nem tudo me convém. É eu dizer, se eu quiser eu posso beber, que nada me impede. Mas eu não bebo porque Ele me libertou, Ele me curou. Então eu estou livre, porque Jesus disse que se o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, vós sereis livres. Então essa liberdade, quem nos dá é Cristo. É eu olhar para algo, meus irmãos, minha carne pode até desejar ela sim, mas o Espírito do Senhor que habita em mim, Ele vai falar, não filho, não vai não, porque se você fizer, eu vou afastar. É eu olhar para algo, meus irmãos, e dizer, eu quero, mas a Bíblia fala que o coração do homem é o que? Enganoso, mas Deus não nos engana. Ele tem a certeza que eu e você tem uma morada nesse. E a maior certeza Jesus não deixou para mim e para você. Ele disse, não se turbe o vosso coração. Quando fala para não se turbar o vosso coração, meus irmãos, sabe o que ele estava querendo dizer? Não olha para o problema, não olha para o que você viveu hoje, não olha para o que as pessoas falam, não se turbe o vosso coração, somente crê. Crê em Deus, crê também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Crê em Deus, crê também, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, Ele não teria nos enviado aqui nessa manhã. Ele disse, e eu vos teria dito, pois vou vos preparar um lugar. Jesus subiu, meus irmãos, para o céu, porque é de lá que Ele veio. Ele está preparando um lugar de honra para nós. Então nós temos que fazer a obra dele com zelo, para que nós recebamos um galardão, que significa lugar de honra. Se nós entendermos, meus irmãos, essa palavra, Ele disse, se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, mesmo para onde eu estiver, estejais vós também. Ele está falando assim, eu estou indo, mas depois eu vou voltar outra vez e vou vos levar também comigo. Aonde eu estiver, eu vou levar vocês também. Então, da mesma forma que Ele está do lado do Pai, Ele quer nos levar para lá também. Mas isso aí vai depender de mim e de você. Nós permanecer, nós obedecer a palavra dele. Porque nós mesmos sabemos para onde nós vamos. A palavra que nos caminha. É a palavra que abre a porta. Para nós saber alguma coisa, meus irmãos, é só através da palavra. Porque a palavra deles já nos encaminha. Ele diz em João capítulo 14, verso 6, disse Jesus, não foi o homem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Então, para nós chegar até o Pai, somente com Ele. E nós temos que, às vezes nós ficamos, mas eu vou orar para fulano, Deus não me usa. Você já colocou na sua cabeça que Deus não te usa? Aí não vai usar mesmo.
Toda vez que você for orar para alguém, lembra dessa palavra que Jesus disse em João 14:12. Ele diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Então, meus irmãos, para que você faça algo, você tem que crer nele. Ele fala que aquele que crê em mim tem que crer nele. Vai fazer as obras que ele fez sobre essa terra e ainda maior. Por que não está acontecendo as obras que ele fez? Porque o povo não está crendo mais. O povo, antes de orar, já pensa assim: não vai acontecer nada. Não vai, não. Vai acontecer conforme a tua mente. Porque o pensamento se transforma em palavra, a palavra se transforma em semente, e a semente plantada, ela vai plantar. Agora, quando você já vai com fé e fala assim: eu estou indo, eu vou orar, mas eu sei que quem vai criar o recurso é o Senhor. Eu vou orar, mas quem faz o milagre é Ele. Eu vou fazer a vontade dEle, porque a Bíblia fala que Ele não veio para fazer a vontade dEle, mas do Pai. Então nós temos que fazer a vontade de Cristo também. Glória a Deus, aleluia. Porque o próprio Paulo vem ensinando para nós: não sou eu que vivo, mas sim Cristo vive em mim. Então, se é Cristo que vive em mim, vou ter que levar na palavra: Senhor, o Senhor fez uma promessa para aqueles que são os discípulos do Senhor, aqueles que creem. Eu creio. Eu estou orando para essa pessoa. Eu creio que o milagre vai acontecer. Porque não é eu que faço, é o Senhor. Então, operando o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Amém, meus irmãos? É uma palavra tremenda que Ele deixou para mim e para você. Só tirar dúvida. Tirar dúvida do coração, ninguém faz milagre. Pastor, mas eu tem pouco tempo, estou na presença do Senhor. Aí que Deus opera com muito menos tempo, sabe? Porque está no primeiro amor. Deus está querendo aquele primeiro amor, o cara é esperto. Pessoas que estão ali, ó, com certeza, falando: mas eu creio que já vi tanto milagre, e eu sei que eu vou orar e vai acontecer. E vai acontecer, não. Eu disse a meus irmãos, não é todo mundo, mas a maioria do pessoal que hoje não está acreditando mais é que eles estão há muito tempo na igreja. Está vendo tantas coisas erradas e olha para o erro do outro e esquece de crer naquele que viveu e reina para sempre, que não errou, não falhou e continuou operando. Nós temos que não olhar para o erro, não olhar para Jesus, porque Jesus ele não errou. E ele continua acertando. Porque ele já sabia que nós estaríamos aqui nessa manhã, meu Deus. Ele sabia que nós estaríamos aqui hoje para glorificar o nome dele. Ele sabe o que você precisa e necessita. E quando você estiver com duplo pensamento: será? Nada acontece. Mas o dia que você falar: Senhor, lava minha alma com teu sangue, tira a minha mente, coloca uma mente em Cristo. Porque Paulo diz que aquele que conheceu o Senhor para instruir, mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Eu olhar para a igreja e dizer: o milagre vai acontecer no nome de Jesus. Vai acontecer. Eu não sei qual milagre você precisa, mas eu creio que pelo poder da palavra vai acontecer. Nada pode impedir aquilo que Deus prometeu, meu. Se é Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. O homem pode até voltar atrás, mas Ele não volta. Ele não arrepende, Ele não mente. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã de domingo. Eu creio que Deus falou com cada um, que falou comigo em nome de Jesus. Para nós não esquecer. Se nós não converter, você viu o que Deus falou lá, né? A geração má, o sinal que ia dar para eles. Então, o que nós temos que fazer? Para nós ter um sinal de Deus, nós temos que esvaziar de nós mesmos. Pedir: Deus, limpa de mim aquilo que não é do Senhor. Tira de mim as mágoas, a tristeza, a angústia. Me ensina a perdoar, a liberar o perdão. Me ensina a fazer a tua vontade. E quando você estiver vazio de si mesmo, Ele vai te encher. E quando você estiver cheio de Deus, você abrir a boca, o milagre vai acontecer no nome de Jesus. Bem, que Deus abençoe a vida de cada um. Que nós possamos ter uma semana abençoada, produtiva, cheia de milagre e livramento. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por este culto, te agradecemos, Pai, por cada vida que se encontra, cada família. Vai de encontro em cada lar nessa manhã, meu Deus.
Deus, fazendo sobrenatural, trazendo cura, libertação, abrindo portas onde não tem, livrando, meu Pai, dos acidentes, livrando, Senhor, do ladrão, dos malfazeiros, dos maldizentes, caluniadores, livrando da bala perdida, do homem sanguinário. Livra, Senhor, de tudo que não provém do Senhor, de toda espírito de discórdia, perturbação. Meu Pai, vai multiplicando o celeiro do teu povo, repreendendo todo devorador, limitador, selador, portador, os gafanhotos, repreendendo todo espírito no nome do Senhor. Eu profetizo na vida da tua igreja, Pai, as bênçãos do Senhor que enriquecem e não acrescenta dor, que as bênçãos do Senhor seguirão o teu povo, Pai, onde quer que eles colocar a planta dos pés, que eles serão abençoados, em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, da igreja que crê diz. Amém. Glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, e a graça e as duas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, na nossa casa, no trabalho, onde quer que cada um colocar a planta dos pés de todos que crê diz. Amém. Glória a Deus, vamos de paz, Senhor nos acompanhe em nome de Jesus. Como pode me amar, Deus, saber, Deus, Senhor,